com a graça e a paz do Senhor? Amém. Eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Graças a Deus. Porque Deus está aqui, Ele não foi embora não. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando nós entramos no santuário, na casa de Deus, pode ter certeza que escrito está: uns têm cânticos espirituais, outros têm louvores, doutrinas, profecias e línguas. Nós estamos esta noite, irmãos, no santuário do Senhor. E deixa Deus agir na sua vida essa noite. Deus tem me dado uma mensagem, irmãos, de bênção essa noite a ser proferida agora. Aquele que tiver juízo e crer, vai receber, não de mim, mas de Jesus Cristo essa noite. Irmãos, sem muita delonga, abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 3 e versículo 14. Livro de Joel, capítulo 3 e versículo 14. Os que se puderem em reverência à palavra de Deus, se ponham em pé, assim eu faça essa noite. Os que não puderem, continuem se sentados. Amém, irmãos? Amém. Hoje a igreja vai me ajudar a pregar, irmãos. Hoje os irmãos vão me ajudar a pregar. Porque Deus tem uma palavra para o nosso coração essa noite. Diz assim a palavra do Senhor: multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Pode se sentar, irmãos. Linda foi a palavra do Senhor aqui essa noite aos nossos corações. Eu queria que você, meu querido, agora prestasse atenção, olhasse aqui para frente, para mim, porque no momento em que você olha para o pregador que está ministrando a palavra, Deus vai falando forte no seu coração. Não tire essa atenção, irmãos. Olhe para cá, olhe para mim essa noite. Escute só. Eu quero tematizar esta mensagem, porque eu gosto, irmãos, de ilustrar, tematizar a mensagem para que os irmãos venham entender o que Deus tem para nós esta noite. Eu quero tematizar essa mensagem, ilustrar ela no seguinte tema: o agir de Deus em nossas decisões. Essa é o tema da mensagem esta noite para o nosso coração. Irmãos, o que Deus, o nosso Senhor, quer fazer na igreja, por mim e por você, Deus quer fazer coisas tremendas, Deus quer fazer coisas inefáveis, Deus quer fazer coisas inerrantes na minha e na sua vida. Deus quer agir na vida da igreja, na vida de cada um que está aqui essa noite, de uma forma sobrenatural. Mas para isso acontecermos, para Deus agir em nossa vida, precisamos primeiramente, preste atenção para você entender esse mistério, precisamos tomar uma decisão para que Deus possa e tenha o livre-arbítrio de agir em nossa vida. Por que tomar decisão? Há decisões em nossa vida que nós precisamos tomar para que Deus, Ele venha levantar do trono dEle, se colocar de pé e operar na vida de cada um que está aqui esta noite. Escute só. A Bíblia Sagrada nos revela um texto que uma certa feita em Samaria, a Bíblia diz que aquela cidade, irmãos, foi cercada pelo exército dos sírios naquela época. E quando o exército dos sírios cercou aquela cidade de Samaria, aonde o povo de Israel estava ali habitando, a Bíblia diz que houve uma escassez naquela cidade. Ninguém podia sair e ninguém podia entrar nela. Por quê? E todos os povos daquela época estavam temendo em entrar na cidade ou sair da cidade, porque o exército da Síria tinha cercado a cidade. E diz a Bíblia Sagrada que uma certa feita
a Bíblia nos revela que o rei daquela cidade, a qual de Samaria, a Bíblia diz que uma certa feita, esse rei começou a andar sobre os muros da cidade, e ele então ouviu uma mulher aflita, uma mulher triste, que estava contendendo com outra mulher. A Bíblia diz que aquela mulher, ela chegou até a outra e dizia: dá o teu filho para nós cozer, para nós comer ele, porque onde você comeu meu filho? Irmãos, a fome era tão grande naquela cidade, que ali aquelas duas mães estavam se contendendo para uma matar, comer o filho da outra, porque a fome era devasta lá em Samaria. E a Bíblia diz que uma mulher contendendo com a outra, as duas mães, a Bíblia diz que o rei escutou quando uma mãe disse para a outra: me dá o teu filho, eu quero comer o teu filho, porque onde nós cozinhamos o meu e comemos o meu, hoje é o teu filho que nós vamos comer. Irmãos, imagine só, quando o rei, ele começou a andar pelo muro na cidade, e ouviu aquela mulher ali falar essas palavras, a Bíblia diz que o rei, ele rasgou as suas vestes, e ele começou a cobrir de cinza, e ele disse: o que fez o Senhor a nós, o que fez o Senhor ao povo? E naquele momento, o rei ficou perplexo, triste, porque a cidade estava tomada pela fome. Mas só que, irmãos, nesta época, havia um profeta nesse tempo, havia um homem de Deus nesse tempo, que a Bíblia diz que ele, nessa época, ele que tinha profetizado, foi ele que começou com a palavra profética, que não ia chover sobre a terra naquela época. Então, por isso que não tinha comida também na terra naquela época, e por isso também o povo estava temendo ao exército da Síria, e não tinha como sair para comprar comida em nenhum lugar. Então a Bíblia diz que o rei, naquele momento, ele angustiado, quem sabe ele foi clamar a Deus, ele foi buscar a Deus, mas só que, irmãos, Deus já estava trabalhando na vida daquele povo sem o povo perceber. Escute só, irmãos, esse mistério. Quando aquele profeta, já sabendo do que tinha se sucedido, do que estava acontecendo em Samaria, a Bíblia Sagrada nos diz que do outro lado, fora da cidade de Samaria, havia 4 leprosos, 4 homens com lepra, que não estavam dentro da cidade, mas fora da cidade. E aqueles homens leprosos que estavam fora da cidade, eles estavam já pensando na sua morte. Mas quando, irmãos, o rei, ele lá estava com o seu pensamento cocheando em 2 pensamentos, a Bíblia diz que o rei lembrou do profeta Eliseu, e ele disse: então, eu quero a cabeça do profeta Eliseu, nenhuma bandeja, porque tudo isso que está acontecendo é por causa dele. Quando o rei falou essas palavras, a Bíblia diz que o Espírito de Deus foi lá no profeta Eliseu e revelou tudo o que estava acontecendo. Aí a Bíblia Sagrada nos revela que foram mensageiros até o profeta Eliseu. Antes dos mensageiros chegar, o profeta já abriu a sua boca e já falou em palavras proféticas. O profeta abriu a sua boca e já profetizou para todos escutarem lá em Samaria. O profeta disse: em um tempo amanhã haverá tanta comida, tanta abastança nesta cidade, que comida vai ser trocada, vendida a preço de banana. Quando o profeta profetizar dessa maneira, a Bíblia diz que o rei se alegrou seu coração. Só que um dos capitões que estavam ao lado do rei, a Bíblia diz que ele duvidou, olhou para o profeta e disse da seguinte maneira: nem se Deus abrir janela no céu